Olá pessoal, que bom que nós estamos juntos novamente no grupo de amigos online. Agradeço a você pela tua perseverança aí nos acompanhando nesses estudos longos que nós temos trazido aqui. E nós estamos vendo uma temática maior, que é discípulo por inteiro, a pessoa que Deus usa. E nós já vimos o primeiro módulo e agora nós estamos no segundo módulo. E no primeiro módulo a gente viu a questão do caráter. No segundo módulo nós estamos vendo uma outra temática, vocacionados para servir em nome de Cristo. E nós, a semana passada, a gente viu o estudo focando no servo como aquele que esquece, como aquele que não guarda ressentimentos, uma atitude madura, preservando relacionamentos e oportunidades. Hoje nós vamos entrar num assunto bastante importante e que aqui na CCA nós temos falado bastante. Tenha uma mente de servo. Aí nós vamos focar na questão da mente, da mentalidade. Mas aqui trazendo para a questão do servo vocacionado, chamado para servir em nome de Cristo, debaixo da nova aliança. Ok? Para você se situar aí no assunto que nós temos. E é um assunto longo, eu vou correr um pouquinho aqui, tá bom? Vou ler um versículo aqui numa tradução livre, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Assim também vós, quando depois de haverem feito tudo o que vos foi ordenado, digam: somos servos indignos de louvor ou recompensa por nós mesmos, pois apenas obedecemos, apenas fizemos o que devíamos fazer. É Jesus Cristo falando aqui nesse versículo. Ou seja, não é na minha competência, não é pelo meu network, não é pelas minhas habilidades, é pela graça. Por isso que é pela fé, porque a graça pressupõe a fé. Entende? E é assim que Deus é glorificado, através do meu testemunho, do meu trabalho, da minha posição de servo de Cristo. Chamando a atenção aí de todos. Vamos introduzir o assunto. Servir. Servir é uma operação de risco? Por quê? Porque pessoas podem não entender muito bem o que você está fazendo. Você pode ser criticado, né? Você pode ser confrontado, enfim. Mas esse é o risco de quem se propõe numa atitude voluntária servir a Cristo, servindo pessoas, porque nós servimos a Cristo servindo pessoas. E essa vocação de servir não é uma questão momentânea, emocional, de um tempo, de um momento, não, é uma vocação de uma vida que foi resgatada pelo Senhor e agora está à disposição dele como canal durante o tempo da nossa existência na terra. E servo não é uma questão de técnica. Servo é uma condição de ser, identidade, o que eu sou em Cristo. Em Cristo eu fui vocacionado para ser servo no tempo da minha vida. E não é habilidade, você focar só pelo lado da aparência externa. Quando eu falo um modo de ser, eu estou falando de um estilo de vida que brota lá de dentro. Ok? Só introduzindo o assunto. Discipulado não é uma escravidão pela mente, ou seja, manipulação. O discipulado
ele tem o objetivo nobre de trazer base para que a pessoa seja livre, seja espontânea e voluntariamente ela possa seguir a Cristo com maturidade. O discipulado trabalha com a liberdade, não trabalha com a escravidão, com a manipulação, com essa escravização da mente através de narrativas e de pressão e de impressionamento, impressão, quer dizer, impressionar as pessoas, que eu acho que essa palavra pode até nem existir, né? Mas aqui é nesse sentido. Eu trabalho para manipular pessoas, para impressionar pessoas. Quer dizer, o mundo tem essa pegada, nós não temos. Nós servimos como Jesus Cristo serviu. Eu vim para salvar o que se havia perdido. Eu vim como servo. Eu vim para doar, para servir. Essa é a vocação da igreja, né? E a gente tem que deixar isso bem claro, porque o que a gente tem visto na história da igreja é o surgimento de algumas lideranças que trabalham com manipulação, principalmente na nossa geração, com tanta tecnologia, com tanta programação e jeito de fazer as coisas. Não, se o discipulado não promover a sua liberdade em Cristo, não promover a sua maturidade em Cristo, não é discipulado. Porque você vai andar com muleta, com dependência. Não é assim. Cristo nos valoriza como pessoas. Então, a gente tem que romper com a velha mentalidade. Essa cabecinha aqui, precisa ser renovada para que eu possa receber a revelação do Espírito Santo. Porque essa cabecinha aqui atrapalha tudo. Ok? E eu tenho que mexer nisso aqui. Isso aqui é uma fortaleza que é construída e ela resiste ao trabalho do Espírito Santo. É uma necessidade, não é uma opção. A gente tem que ter consciência clara disso. E quem está no ministério não está ali para chamar a atenção para si mesmo, não está ali para manipular pessoas, para explorar a ingenuidade das pessoas. Não é assim que funciona. A igreja, ela é o estandarte da liberdade que nós temos em Cristo. Com a nossa inteligência, com toda a nossa história, toda a nossa experiência, que vem enriquecer essa maturidade que nós temos em Cristo. Quer dizer, eu não quero ser escravo de homens, eu sou servo do Deus vivo. É diferente, ok? E essas fortalezas, elas criam uma prisão. Eu construo uma fortaleza e me tranco lá dentro. Quer dizer, é uma coisa que não tem sentido. Na verdade, o nosso fundamento é a rocha eterna, que é Cristo. Não são fortalezas que vêm do humanismo, da filosofia, do mundo, da influência do mundo, das narrativas que estão aí, de uma teologia mal fundamentada, enfim. Eu tenho que romper com essas fortalezas para que a revelação clara, perfeita, límpida do Senhor venha ao meu coração. E obedecer alguém de maneira cega não é maturidade. Nós somos inteligentes, nós somos como os bereanos, a gente avalia, a gente julga, a gente pondera, a gente é prudente, a gente vai buscar na Bíblia se tem fundamento, enfim, a gente é livre para exercer a inteligência que o Senhor nos deu. Ok? E o discipulado tem essa vocação de promover a liberdade das pessoas. Porque dependência doentia de líderes, de lideranças, de estruturas, nós vamos acabar escorregando para a religiosidade e isso
não vai trazer benefício na nossa vida, ok? Cristo, ele ocupa a principal posição na igreja. Ele é o cabeça da igreja. E tudo quanto nós fazemos tem que apontar para Cristo, tem que glorificar a pessoa de Cristo. Nós somos cristocêntricos em tudo. Em tudo que nós fazemos, em todo o tempo, nós somos cristocêntricos. Por quê? Cristo é a rocha, e é nele que a minha vida tem que estar enraizada, e não em estruturas humanas, ok? Para a gente não se perder pelo caminho. Qual é a essência do discipulado? A essência do discipulado é promover uma mente renovada. Uma mente renovada, metanoia, que a gente tem falado tanto lá de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Sabe por quê? As fortalezas estão aqui, ó. Não é a minha mão que resiste ao Espírito Santo. É aqui, é o meu entendimento. E a minha mão pode expressar em algum momento a minha resistência, mas a minha mão não faz nada do que o comando que está aqui não vier. Entende? Então por isso que nós falamos muito de mente renovada, para que você possa conhecer o Senhor na sua plenitude. E mente renovada é uma necessidade. No corpo glorificado, nós já não vamos precisar de nada disso. Mas aqui, no tempo da nossa existência, nesse corpo, não, nós precisamos batalhar o tempo todo por uma mente renovada. E o interessante é que Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele fala: eu tenho que conhecer a perfeita, a boa, a agradável vontade do Senhor, e conhecendo por revelação espiritual, eu vou experimentar, eu vou praticar, eu vou viver, eu vou andar naquilo. A minha ousadia não é uma coragem humana, não, a minha ousadia é em cima do poder da palavra do Senhor. E eu só posso experimentar conhecendo. E para mim conhecer, para que a revelação do Espírito Santo venha na minha vida, eu preciso ter uma mente renovada, uma mente sedenta pela revelação do Espírito Santo. Porque senão eu vou fazer pouco caso, eu vou ficar indiferente, eu vou resistir, eu vou levantar toda uma série de racionalizações, enfim, não vai virar. Essa que é a questão, ok? E o mundo, pelos sentidos, ele tem uma influência muito grande na nossa mentalidade, na nossa maneira de pensar, os pensamentos. E a gente vive nessa realidade o tempo todo, 24 horas por dia, não é? E essa pressão é muito grande, mas as coisas de Deus são coisas espirituais. E está num outro patamar, num outro nível, e é com a minha mente que eu começo a entrar nesse mundo espiritual. Ou seja, a minha alma tem que ser trabalhada para que haja espaço para o Espírito Santo trabalhar com o meu espírito recriado. Então a alma é o grande problema nosso nessa dispensação que nós estamos, ok? Isso tem a ver com metanoia. Agora, mente renovada só vem através de arrependimento. Eu tenho que reconhecer a minha condição, eu tenho que reconhecer a minha necessidade e eu tenho que buscar. Agora, se eu sou arrogante, orgulhoso, aí a cabecinha aqui, ó, levanta uma parede contra o trabalho do Espírito Santo. Então nós temos que ter a mesma postura, a mesma atitude, o mesmo sentimento que havia em Cristo. Está ali em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Cristo
a mente dele era voltada para as coisas do Pai. Aí o fluxo da interação, da comunhão, da intimidade é livre, é desobstruído, e é isso que nós precisamos. Veja bem, eu não vou conseguir servir a Deus com uma mente velha. O serviço que glorifica a Deus, que é algo espiritual, como para o Senhor, exige uma mente renovada. Ok. E o interessante é que essa vida que nós temos aqui na Terra, a influência do mundo sobre nós, ela levanta, assim, uma fortaleza contra Deus, e se a gente não tomar cuidado, acaba se tornando uma coisa de obstinação. E isso é terrível, porque isso trava a nossa vida com Deus, trava o nosso crescimento, a nossa maturidade. Então veja bem, aqui na apostila nós temos aqui umas reflexões a respeito da passagem lá de 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 a 7, que eu não vou comentar em mais detalhes, mas fala dessa estrutura que se levanta contra o conhecimento de Deus. E isso é uma atitude carnal, é o que Paulo, é a denominação que Paulo traz, ok? Então, operando na carne, a gente resiste à operação do Espírito Santo. Então, é disso que nós estamos falando. E isso se levanta contra o conhecimento de Deus, é uma barreira na nossa intimidade com Deus. E aqui essas barreiras mentais, que é uma coisa da alma, elas são fortalezas, sofismas, altivez e pensamentos recorrentes, sabe? Aquela coisa que é circular. E é isso que se levanta contra a revelação que vem do céu. Então, fortaleza lembra uma muralha, um muro, é aquilo que resiste ao trabalho do Espírito Santo, né? E ideias pré-formadas, o nosso histórico, a nossa biografia, aquilo que a gente já leu, aquilo que a gente já ouviu, aquilo vai criando um sedimento, né? Aqui na nossa cabecinha, e ela acaba se tornando prisioneira dessas coisas. E todos nós temos esse tipo de problema, dependendo da experiência de cada um, mas todos nós temos dificuldades nessa área, ok? A outra coisa são os sofismas, aqueles pensamentos enganosos, né? Aquelas racionalizações, eu tenho falado tanto sobre isso, que acaba se tornando um hábito. Pensamentos repetitivos, recorrentes, circulares, parece que a gente está patinando, é sempre a mesma coisa, não consegue romper com aquilo, ok? E esses enganos na nossa mente acabam produzindo atitudes enganosas também, ou que vão promover o engano, porque eu estou aprisionado ali naquela situação. E eu preciso romper com essa velha estrutura do velho homem, da velha natureza, da carne, do mundo, que estão lá na minha mente. Eu tenho que romper com isso, porque senão eu não cresço. Mesmo quando você vai ler a Bíblia, você não consegue entender. Ou quando você diz que entendeu, você já vem com seus preconceitos. E a revelação mesmo fica de fora. Então não é assim. E a responsabilidade de reagir, de abrir o caminho, de ir atrás de uma liberdade que só Cristo pode trazer à nossa vida, essa iniciativa é minha. Aí as minhas atitudes, a minha prática vai mudar, mas começa mudando a minha mentalidade. Aí vem a questão da soberba, da arrogância, da altivez. Aí que
e acaba de estragar tudo. Você teimosamente não aceita o confronto que vem da verdade, e Cristo é a verdade. Cristo te ama, e só a verdade pode trazer liberdade na minha vida. Então, o amor separado da verdade não funciona. Ok? E o amor à verdade, e a correção e a disciplina do Senhor, tudo isso anda junto, porque Deus nos ama e quer a nossa maturidade. E depois vem os pensamentos, mas aqui mais no sentido da nossa maneira de raciocinar. Ela é tão viciada, ela é tão travada, que a gente não consegue sair daquela prisão, daquele engano, e a gente fica patinando no mesmo lugar. Então, eu tenho que romper com tudo isso se eu quiser conhecer a perfeita vontade de Deus e experimentá-la na prática, através da minha vida. Agora, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso me entregar nas suas mãos e deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Veja bem, o confronto de Deus, ele tem propósito, ele tem objetivo, ele quer trazer liberdade na tua vida e maturidade, para que você possa servir corretamente e Deus seja glorificado através desse serviço, dessa vida consagrada ao Senhor. Ok? Isso é muito importante. E se você quer mudar os seus hábitos, você tem que mudar a sua mente, porque senão você fica patinando no mesmo lugar. E nós precisamos de mudança, mas mudança, transformação vem de uma mente renovada, metanoia. Começa sempre pela mente, depois vai trabalhando o resto. Agora, uma disciplina forçada como método pode funcionar por um tempo, mas logo a coisa aflora de novo e você comete os mesmos erros, porque acaba sendo uma recorrência na tua vida. Bom, a mente renovada também, ela tem duas bênçãos importantes. Uma mente renovada é uma mente disponível para a revelação do Espírito Santo, para a sabedoria que vem do céu. Uma mente renovada, ela está desobstruída para ser empoderada para realizar um serviço tremendo na terra. Mas começa pela mudança da minha mente, ok? Agora, uma mente renovada mostra que Cristo habita em mim, que eu verdadeiramente sou um santuário do Deus vivo. Mas com a velha mente lá do mundo, você põe até às vezes uma roupagem religiosa, mas é a mesma mente de sempre. Não, o verdadeiro renascimento espiritual, ele trabalha a renovação da nossa mente, porque Deus quer nos usar como canal, e canal não pode estar aprisionado, obstruído, porque a graça precisa fluir. O poder de Deus, ele é manifestado na terra através de mim. Eu sou o canal, sou eu que disparo o sobrenatural na terra. Eu sou o gatilho, mas com uma mente travada eu não consigo. Entende? Essas coisas são muito importantes e a gente tem que refletir, meditar sobre essas coisas. Nós temos mais consciência do mundo físico do que do mundo espiritual, mas é o contrário, o mundo espiritual tem que prevalecer sobre o mundo físico. A nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, ela tem que ser maior do que a nossa existência como pessoas naturais aqui na terra, porque senão a gente não vai andar em vitória, nós vamos andar em problemas e dificuldades, e uma hora levanta, outra hora cai, e essa coisa não muda. Não, nós precisamos
de uma ruptura nesse sentido, de uma superação, superando a nós mesmos, né? É você morrendo para si mesmo e se entregando como canal nas mãos do Espírito Santo. Aí você vai conhecer o poder de Deus, ok? E veja bem, a sua liberdade, ela deve ser preservada o tempo todo, ok? Eu sou o que sou pelo chamado de Cristo na minha vida. É estando nele é que eu posso todas as coisas. Percebe? Então tudo começa pela minha identidade, porque propósito sem identidade não funciona, destino sem identidade também não. Então a minha identidade como discípulo de Cristo, como filho de Deus, como canal de Deus na terra, ela tem que estar bem estabelecida na minha vida, como convicção interior, para que Deus possa me usar no ministério, seja ele qual for. É essa maneira de Deus trabalhar, ok? Então, não se iluda, é com uma mente transformada que eu vou ser uma bênção na terra. Uma mente renovada, ela valoriza, ela honra a liberdade que nós temos em Cristo e ela está disponível para o fluir da graça. E aí, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Cristo. Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, por onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Agora nós vivemos para Ele, e Ele exerce liderança na nossa vida. Assim que nós glorificamos a Deus. Na nossa teimosia, na nossa independência, do nosso jeito, não vai funcionar. E a gente tem que ter consciência clara dessas coisas. Então, veja bem, qual é o verdadeiro sentido de winner, de um vencedor? Aquele que morreu para si mesmo e agora se apresenta como sacrifício vivo no altar de Deus. Para quê? Para servir a Deus servindo pessoas. Ok? É isso que nós queremos, é esse o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. E chega de ficar, resistindo, questionando, será, e duvida, e questiona. Olha, não vai funcionar, sai disso. Isso não funciona, não tem funcionado até agora, não vai funcionar. Tem que romper com isso aí e buscar um novo caminho, uma nova trilha, uma trilha com o Senhor. Fala, Senhor, está aqui, ó, a minha vida está aqui, eu me entrego, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Se tem coisa errada, corrige, arruma, mas eu quero fazer alguma coisa no tempo da minha existência. Ok? Reflita sobre esses assuntos, leia a apostila com calma, consultando os versículos, que você tenha uma semana colocando em prática tudo isso e que Deus te abençoe, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.